A professora Samara, de 23 anos, moradora da localidade de Três Coqueiros, em Rio Bonito, tinha um sonho: descomplicar a matemática para os seus alunos. E era isso que ela estava fazendo. Até que no final do mês de novembro, ela foi acusada de extorsão, de um crime que aconteceu no estado da Paraíba. E por isso ela ficou presa durante 8 dias. Só que na época do crime, a Samara tinha apenas 10 anos de idade. A gente veio até aqui, a casa da Samara, para ouvir dela como isso aconteceu. Samara? Em que momento que tudo aconteceu na sua vida? Você não estava em casa na hora que a polícia chegou, não é isso? Conta um pouco como é que foi essa dinâmica. Quem estava em casa era minha mãe, ela estava cuidando do meu filho, e eu estava na casa de um aluno dando aula. Aí Por minha aqui mãe mesmo? Oi? Por aqui mesmo? Não, estava no centro de Belém. Aí minha mãe me ligou falando que tinha acontecido, eu achei que era mentira, ela até tirou foto do carro, né? Aí eu falei que ela podia dar meu endereço, deu meu telefone para poder eles me entender. E aí eles entraram em contato? Sim, eles entraram em contato porque eles tinham se perdido em qual rua que eu estava, e eu fui e encontrei com eles no finalzinho da rua, da casa do meu aluno. E aí, quando vocês se encontraram, o que que eles disseram? Que iam ser sinceros comigo e que eles tinham mandado de prisão no meu nome. Não era uma intimação, como eu tinha falado anteriormente, e que eu precisava ir com eles. Aí eu falei que eu não tinha feito nada, ele falou qual era o crime, que era estelionato, e eu falei que eu não tinha nada a ver com isso, mas mesmo assim eu precisava ir com ele. E eles explicaram que tipo de crime que era, como é que Eles se deu o falaram que era fato. extorsão, que eu estava sendo acusada de ter extorquido alguém com outras pessoas e que tinha sido na Paraíba. Só isso. E esse foi o único momento que você ficou sabendo sobre o crime que estava sendo acusado. Sim, foi a primeira vez que eu fui fazendo. E dali você entrou na viatura da polícia e foi para. Eu pedi a identificação dele, porque primeiramente eu achei que fosse um sequestro, alguma coisa assim. Aí eles me mostraram os remédios que eu entrei, chorando muito, fui muito desesperada. E ali eles falaram que a gente estava indo para a cidade da polícia, lá no Rio de Janeiro. E aí, a partir desse momento, você já foi direto para o presídio? Chegando lá, a gente teve toda a conversa sobre o que estava acontecendo, sobre o que era crime, eu falando que não tinha sido eu, a gente viu o processo. Aí aquela noite eu ainda passei ali, e no dia seguinte, por volta de umas 8 horas, eu fui para o presídio. Naquele momento que te explicaram mais, assim, alguém falou alguma coisa sobre questionou alguma coisa sobre a sua idade na época? Um dos policiais que estava colocando os dados no computador, quando ele leu o processo, ele falou assim, que não tinha como ter sido eu, porque eu tinha 10 anos já. Aí foi a hora que a gente ficou sabendo o que estava acontecendo, meu pai leu o processo também, minha pai confirmou e depois. Aí ficou todo mundo sabendo ali, só que mesmo assim ninguém podia fazer nada. Eles disseram que eles tinham que vender de qualquer forma. Foi mandado pesado para mim. Como é que foi saber que você estava saindo dali e indo para um presídio? Eu nem sabia que eles iam me levar para presídio. Eu fiquei sabendo na manhã seguinte, na hora que os policiais chegaram, eles falaram que a gente tinha que ir pro presídio. E aí, até então, eu achei que a gente estava indo pro presídio porque ele me falou que lá tem um fórum e que lá que ia acontecer minha audiência de custódia. Mas eu achei que eu não ia pra cela nenhuma. Eu achei que eu ia chegar lá e ia direto pra audiência de custódia. Assim, sem entendimento nenhum sobre o assunto. Aí eu fui, na verdade, não, eu recebi as coisas de higiene e fui pra cela. É, eu até passei para um assistente social psicólogo e eles tinham falado que eles iam tentar que minha audiência de custódia fosse aquele dia, mas que eles não podiam dar certeza.
E pelo horário, provavelmente não ia ser. Foi só 3 dias depois. 3 dias depois. E nesse período que você estava até então aguardando a audiência de custódia, o que que passava na sua cabeça, assim? Que era muito injusto, porque eu não tinha feito nada para poder estar lá e, sei lá, eu ficava com muito medo, eu ficava muito preocupada com a minha filha, com a minha família. Mas, assim, eu tinha quase certeza que eu ia sair na audiência com custódia, que eu não tinha feito nada e como eu ia estar passando por um juiz, eu achei que o juiz ia pegar, ia ver. Nesse momento você já conheceu, quem foi seu advogado, no caso, né? Em algum momento desse momento antes da audiência de custódia ou na audiência já? Não, a gente não conseguiu lugar. Eu conheci ele na sexta-feira, depois ele foi de novo no sábado, ele me disse que não ia ter audiência de custódia no sábado, porque as audiências de custódia de outros estados só acontecem de segunda a sexta. E eu cheguei na sexta, então eu ia ter que passar sábado, domingo e na segunda e terça esse meu dia. No momento que você, chegou na cela, foi a mesma que você ficou até a audiência de custódia e depois da audiência, foi a mesma cela? Sim, Com as mesmas pessoas? mais ou menos. É porque todo dia entra gente e sai gente também quando vai para audiência, é liberado, ou quando tem transferência para ir para Bangu. Então, foi quase as mesmas pessoas, só que ia e mudava bastante. Você tem mais ou menos noção, o máximo de mulheres que tinham na sua cela em algum momento? O mínimo foi 13, o máximo foi 21. E era grande a cela, era pequena? Tinha 4 beliches, o resto era colchão. Como é que foi assim, como é que você foi recebida nessa cela? A primeira coisa que quando a gente chega é perguntar qual foi o crime. Aí eu nem sabia como funcionava isso. Achei que as pessoas iam ficar mais quietas, não sei e tal, mas as pessoas me perguntaram e eu expliquei a situação. Mas assim, teve pessoas se mostrando indignadas, mas tipo assim, ah, você sai na audiência, com certeza, tipo, pra me tranquilizar. Mas mesmo assim, não tem o que aconteceu e eu também não conseguia ficar tranquila, porque eu já estava numa situação muito ruim para poder pensar que, ah, vou sair na audiência, vou pegar e vou descansar. Era muito difícil. Você conseguiu dormir nesses dias? Eu era uma das últimas a dormir, uma das primeiras a acordar. Ficava um tempo acordada e eu todo mundo dormindo, vendo o dia clarear. Eu ainda tô cansada desses dias todos. Foram quantos dias preso? Muito dia. Em algum momento você achou que você fosse ficar lá mais tempo do que imaginava? Eu já estava muito mais tempo do que eu imaginava, porque eu achei que ia sair no máximo em sábado. Depois, na audiência de custódia, então, depois da audiência de custódia, eu me desesperei bastante. Em alguns momentos ali, você lidou com gente de quais tipos de crime, você sabe? Tinham pessoas, a maioria era roubo, tráfico, tinha também filmes de estelionato e tinha algumas pessoas suspeitas de homicídio. Você ficou com medo delas? Eu tinha medo de tudo, de, mas aos poucos os acontecimentos das pessoas também estão comigo. Você viu muita gente presa injustamente? Pelas histórias. E aí, como é que foi, para você entender o que você estava passando e na hora que te disseram que você ia sair, você ficou sabendo antes que você ia sair? Eu fiquei sabendo na quinta-feira, e aí, quando eu acordei, eu recebi o DVD da semana. Aí eu fiquei sabendo que o Alvaro já tinha saído desde a quarta, na Paraíba. E aí eu não deu pra chegar no Rio de Janeiro. Aí já me deu mais um alívio. Mas mesmo assim eu chorei muito na quinta-feira quando pegamos umas 6 horas, 7 horas, e o Alvaro não chegava. Então, E aí você saiu na sexta. E aí, como é que foi assim?
esse momento? Conta, assim, o dia, como é que aconteceu? Nessa noite, eles me colocaram em outra cela. Aí eu só tava com mais uma pessoa. Eu tinha três beliches. Aí mas eu ainda podia me comunicar com as pessoas com quem eu tava, que era do lado. Aí elas perguntaram o que que aconteceu e por que que eu não tinha ido embora e tal. E eu falei que não tinha chegado ainda. Então eu tava bastante apreensiva, acordei muito cedo, que nem nos outros dias. E antes do café passar, a vice-diretora do presídio foi lá me buscar, do Alvarez. E aí, qual foi a sensação nesse momento? Ela não me avisou que estava acontecendo ainda. Então eu achei que eu só ia descer para ficar guardando de novo, que nem tinha sido na quinta-feira. Mas aí chegando lá embaixo, ela me avisou e me senti bastante aliviada. Quando você saiu, foi sua primeira visão? Tinha um sol. E aí eu procurei logo o carro do meu pai. Você sabia que ele estava lá do lado de fora? Sabia, eu já tinha sido avisada. E a gente ficou sabendo que ele dormiu algumas noites ali, te esperando. Ele só saía quando eles falavam que não ia ter mais alvará. Aí ele ia pro trabalho dele descansar e depois voltava de novo de manhã. Você ainda você acha que você já voltou, obviamente não emocionalmente, mas já conseguiu voltar à sua rotina? Como é que ficou essa questão do processo agora? Você houve uma retratação? Já foi decidido que houve um erro? E as investigações? O que você sabe sobre isso? Por enquanto, a única coisa que a gente sabe é que no alvará eles pediram a revogação do mandato. Então, eles estavam retirando o mandato. Exato. Mas só isso. Você não deixou de ser acusada? Até o momento ainda não. Como é que foi essa questão do seu CPF, assim, pelo que informaram para você? Seu CPF foi usado no crime? Meu nome, CPF e a conta poupança que eu tinha na época. Meus pais tinham feito para eu fazer pagar. Mas depois eles se separaram e a conta ficou sem uso. Então, a gente se mudou muito depois daquele tempo. E a gente não sabe em que momento se perdeu. Então, esse dinheiro que estavam guardando, você nem teve acesso. Nem chegou a guardar dinheiro. Criou a conta para guardar dinheiro, mas eles se separaram e aí não tinha dinheiro para guardar. Meu pai estava desempregado também, estava fazendo alguns bicos, né? Então não tinha dinheiro. E você não ficou sabendo, na época, tipo, de algum roubo, de perda de documento seu, alguma coisa para fazer nenhum registro? Não. Assim, em época de mudança a gente perdia tanta coisa que já estava normal. A gente se mudava muito. E aí você perdia o documento. Provavelmente que deve ter perdido foi o cartão da poupança, né? E naquela época acho que era comum anotar informações junto. Isso deve ter sido perdido e a gente nem deu muita falta porque era uma coisa que não estava usando. Então, eu sabia que um dia eu tive, mas eu não sei. Não sabia usar, o que tinha sido usado, não. Em algum momento depois disso que aconteceu, seu planejamento de vida, seu sonho mudou? Assim, eu ainda pensei em trabalhar com educação, mas agora eu estou pensando na possibilidade de fazer seus direitos, fazer entendimento da situação e tentar ajudar outras pessoas. Você começou a pensar no direito agora, depois de tudo o que aconteceu, ou você já pensava antes? Eu já tinha pensado antes, mas nunca passou
tanto pela minha cabeça quanto passa agora. Ou direito, ou psicologia, talvez serviço social, ainda estou pensando, mas de alguma forma eu quero fazer algo para poder ajudar. E agora, sua rotina, como é que vai ficar? O que você está pensando em fazer? Hoje tem um acontecimento importante. Conta pra gente. Hoje, minha tão sonhada formatura, esperei muito por isso. A rotina, a gente vai voltando aos poucos, o que tinha que fazer mais. Vai, vou me lembrando do que preciso realmente fazer. Você vai voltar a dar suas aulas particulares ou você tem um outro projeto? Por enquanto eu estou descansando, mas em breve vou. E esses alunos, pais de alunos, chegaram a entrar em contato com você? Alguém desconfiou de você de alguma forma? Você chegou a pensar nisso? Eu achei que eu ia desconfiar, que eu ia achar a situação estranha, mas pelo sentimento eu acolhi para todo mundo. As pessoas entenderam a situação e sentiram essa injustiça. É, aqui em Rio Bonito, você acha que você ainda corre algum risco de. Porque alguém cometeu esse crime. Você acha que você corre algum risco por essas pessoas? Eu tenho esse medo, mas o advogado já me tranquilizou que não tem como. Mas você tem. Acho que vai ser vai cair por um tempo até entender que tá tudo bem isso. Sua história ficou conhecida no Brasil inteiro, né? Isso te surpreendeu? Você chegou a receber mensagens? Chegou a chegar até você essas mensagens? Tem muitas mensagens chegando, tem gente de toda parte respondendo nas reportagens, em tudo. E me surpreendeu sim, eu não imaginava que seria desse. Eu, eu quero passar essas informações justamente para poder as pessoas saberem o que acontece. E mesmo numa situação absurda dessa, mesmo sem eu esperar, sem nem eu ter feito nada, eu parei de levantar. Você consegue dormir hoje? Ainda estou com um pouco de dificuldade, mas com certeza eu durmo melhor do que eu dormi. O que quando você fecha o olho, quando você está aqui sozinho em algum momento, o que passa na sua cabeça? Alguma coisa te lembra aqueles momentos? Eu lembro de quando eu fechava os olhos. Eu de todos os olhos, aquele colchão, as pessoas que estavam lá. É uma sensação física ou É um pouco de tudo. Você conseguiria me descrever? Eu fico ouvindo as vozes das pessoas conversando de novo, o odor de fumaça, tinha muita gente que fumava na cela, então tinha muito fumaça. Às vezes é que algumas pessoas saíam, aí ficavam um pouco menos, mas sempre tinha fumaça. E sempre tinha choro, sempre tinha alguém chorando. Quando não era eu, era outra pessoa. É isso que eu fico lembrando. E o que você quer não esquecer? Das histórias, das pessoas, das coisas que acontecem para essas pessoas irem para lá, mesmo quando estão pequenas. E essas injustiças. Depois de tudo que aconteceu, Samara ainda não descansou. Ela ainda tem medo de acontecer tudo de novo e ser presa.
Lívia Lousada para o jornal Folha da Terra.